a sintonia, a nossa página da Catedral da Assembleia de Deus Missão, né? Hoje, dia 26 de abril de 2020, nós estamos aqui iniciando a Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 4, e o título é A Iluminação Espiritual do Crente. A iluminação espiritual do crente. Mas antes, vamos aqui cantar apenas um corinho para nós iniciarmos a nossa Escola Bíblica Dominical. Hino de número 300 da nossa ata aqui, cristã. Só o coro, diz assim: nossa esperança é sua vida, ó Rei dos Reis, nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vida, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Jesus se vem, os mortos esperam, estão grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levanta, glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vida, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós iremos dar início à nossa lição de hoje, mas não serei eu que darei a aula, será o nosso ministrante, nosso professor, nosso professor evangelista Andrade, que estará ministrando a lição de hoje, deste domingo, dia 26. Então, com a oportunidade, professor evangelista Andrade. Com muita alegria e satisfação, queremos cumprimentar todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs da nossa Escola Bíblica Dominical, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos alegres, felizes por comentar uma lição da Escola Dominical. Estranho porque estamos aqui no estúdio, juntamente com o presbítero irmão Rodrigo, nosso querido irmão, nos auxiliando por causa dessa pandemia, Estamos com saudade de todos os queridos irmãos, saudade do nosso pastor, do ministério. Eu sei que já começou os cultos na terça-feira, mas também fui acometido com a dengue, que o cão viu aquilo lá no misericórdia. Mas Jesus já está me restaurando, e devagarzinho nós vamos rompendo, marchando em fé. Como o presbítero irmão Rodrigo já fez a introdução aqui, a lição é a de número 4, e o trimestre que nós estamos estudando é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Textual está lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Esse versículo é muito importante, assim como todo o capítulo 1, quando Paulo fala sobre 6 principais bênçãos espirituais: 2 da parte do Pai, 2 da parte do Filho e 2 da parte do Espírito Santo, que nós vamos ver aqui. Nas lições anteriores já foi comentado sobre essas bênçãos aí. As 2 principais bênçãos do Pai é a predestinação e a eleição. E as 2 principais bênçãos do Filho é a remissão do nosso pecado, a redenção através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E hoje, mais 2 aqui que vêm do Espírito Santo, a sabedoria e revelação. Então,
fechando aqui essa introdução da carta aos Efésios, essa lição de número 4, ela abrange bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Os irmãos leiam com muita atenção em casa, que vocês vão descobrir coisas maravilhosas nesses versículos bíblicos. Introdução, o irmão Rodrigo já comentou. Eu vou para o primeiro ponto então, que é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Essa parte, o apóstolo Paulo, ele se coloca de joelho para orar para essa igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela é lembrada lá em Apocalipse, né? Nas cartas, nas 7 cartas da Ásia, ela é lembrada lá como uma igreja que tinha um amor muito profundo. E lá ela foi lembrada para que voltasse ao primeiro amor. E Paulo sabia que os irmãos de Éfeso tinham grande amor uns pelos outros e principalmente para a obra de Cristo. Paulo, então, essa oração dele, ela é intercessória, né? E ação de graça também. O apóstolo, ele ora ao Senhor, agradecendo por todos e entregando, apresentando os crentes de Éfeso nas mãos do Senhor. Paulo, ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho. A igreja de Éfeso, ela foi alcançada através do Evangelho de Paulo, o Evangelho que Paulo pregava. Tanto é que Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego. Paulo, sabendo disso, que o Evangelho produzia poder, ele sabia que a pessoa alcançada também com o Evangelho alcançaria bênçãos especiais do Senhor. Ele, orando a Deus aqui, ele apresenta os crentes para que fosse iluminado pelo Espírito Santo, que o Senhor, através do Espírito Santo, iluminasse o interior deles. Por isso que quando um crente aceita Jesus, o pecador aceita Jesus, ele vem para a igreja, ele começa a dar os primeiros passos, ele precisa da iluminação do Espírito Santo para descobrir nele qual é a vocação, qual é a chamada que Deus tem na vida dele. Muitas vezes nós não entendemos o chamado ministerial na nossa vida. Tão pouco também entendemos o chamado para estar fazendo parte do corpo de Cristo. Muitos crentes não sabem disso direito, porque às vezes se confundem. Muitos nos dias de hoje vemos na igreja pessoas que fazem parte de departamentos, é frequente aos cultos, participa de muitas coisas, porém não sabe ainda como que é a revelação do Espírito Santo, não sabe o seu lugar, aonde ele está, porque ainda não descobriu o poder da sabedoria do alto, não descobriu a revelação do Espírito Santo. Aí então fica difícil para uma pessoa que frequenta, se diz cristão, mas não anda em novidade de vida. A revelação do Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto, faz com que o crente amadureça na presença de Deus e se andar em novidade de vida. Por isso que Jesus disse: agora vocês são sal da terra e luz do mundo. Paulo aqui está inserindo esses crentes a entender agora as bênçãos espirituais. A iluminação vem fazer do crente uma pessoa mais
dedicada na obra de Deus. Ele vai entender qual que é seu lugar no corpo de Cristo, que é a igreja, do qual Paulo ensina aqui. Nessa segundo subponto, fala da esperança da vocação. Interessante que aqui Paulo ensina no versículo 18, né? Qual seja a esperança da sua vocação? Como é que eu descubro qual que é a minha vocação? Olha, fomos chamados por Deus, predestinado. O que é predestinado? É conhecer de antemão. Deus sabia que um dia eu aceitaria Ele. Deus sabia quem é, Deus sabe quem é que vai aceitar Ele e quem vai rejeitar. Até porque a salvação é pela graça. Salvação não é de graça. É pela graça sois salvos. Não vem de nós, né? Para que ninguém se glorie. Mas é pela fé em Cristo Jesus. É um dom gratuito de Deus. Então é pela graça que somos salvos. Não é de graça. Nessa esperança da vocação, Paulo menciona três itens aqui, né? A primeira é sobre esse chamado que abrange serviço e santificação. Ela teve a iniciativa primeiro na vocação, no chamamento, para nós entender e aceitar essa fé, aceitar a graça, a fé salvífica. Então, o primeiro ponto, ela vem através da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. E a chamada abrange o serviço de santificação no presente. Então, no passado, fomos eleitos, predestinados. Agora, no presente, temos que viver uma vida irrepreensível, em comunhão e andar de modo digno. É assim que Paulo ensina a igreja de Éfeso, né? E em última, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Essa é a esperança de todo crente, né? Todo nós que aceitamos Jesus, sabemos que nós vamos morar no céu. Temos a certeza da nossa salvação, coisa que o mundo não tem. Se você perguntar para uma pessoa que ainda não conhece as riquezas da salvação, as bênçãos espirituais do qual Paulo fala, as pessoas não vão entender e não vão saber explicar. Riqueza da glória e sua herança. Na oração do apóstolo, ele pede que os crentes, né, entendessem as riquezas da sua herança. Essa expressão, ela é muito forte, ela enfatiza que Deus deu os seus eleitos uma riquezas. Essas riquezas, ela refere às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, os livramentos que Deus dá para o crente, livramento dos vícios, libertação de tantas mazelas, o que outrora vivíamos no pecado, né? E também um dia, né, que todos nós estaremos reunidos na borda do Cordeiro. Essas bênçãos aqui incluem também a ressurreição num dia. A ressurreição é um atributo que o crente vai desfrutar lá na frente, no dia do arrebatamento da igreja. Assim como Jesus Cristo foi ressuscitado, um dia também ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança, né? E os salvos tomarão por posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, desde lá do passado, desde antes de Deus criar todas as coisas, já tinha definido tudo. Deus conhece tudo por antemão. Deus nunca é pego de surpresa, né? Por isso que Ele é infalível. Segundo ponto é a excelente grandeza e força do poder divino. Nessa carta aqui ao Éfeso, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Esse poder, ele é sobrenatural, não é um poder qualquer. Esse poder só vem de Deus. Ninguém pega Deus de surpresa, jamais, nem a natureza, nem o ser humano, nem essas pandemias, tudo está sob o controle de Deus. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Então, no versículo 19, Paulo fala de sobreexcelente, né?
dessa grandeza e do poder sobreexcelente, que é traduzido por extraordinário. É um poder extraordinário de Deus, que Deus concedeu para os crentes. Somente os crentes salvos em Cristo Jesus podem alcançar essa sobreexcelente grandeza de Deus. A expressão seguinte aqui, sobre grandeza, objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja, é sobrepujante. O termo também fala dos feitos miraculosos que requerem fora da medida. Paulo ensina aqui e mostra aos crentes de Éfeso que a grandeza do poder de Deus, a maneira sobrenatural que Deus trabalha com a sua igreja, com o seu povo salvo. A força do poder divino, na sentença segunda operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos em si. A primeira é a operação, a eficácia e o poder em atividade. Operação, eficácia e o poder em atividade. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza, opera em favor dos que creem. Porém, desde quando Paulo começa a escrever essa carta, ele fala que é para aqueles que creem no poder de Deus, aqueles que aceitaram, aqueles que receberam o poder de Deus. Então, agora eles estão aptos para desfrutar as mais gloriosas bênçãos celestiais na vida. Isso é a igreja do Senhor, a igreja que nós fazemos parte, a igreja que Jesus fundou mediante o seu sacrifício, aquela igreja que Jesus disse para Pedro: Pedro, esta é a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo agora estava ensinando, levando o evangelho para os gentios e mostrando que quem aceitasse Jesus, quem se decidisse servir ao Senhor, teria que andar em novidade de vida, teria que buscar no Senhor conhecimento e revelação do Espírito Santo para prosseguir em meio ao mundo contaminado, em meio ao mundo corrupto do qual nós vivemos. E a igreja, ela ainda resiste, ela ainda está de pé, e ela vai resistir até o dia do arrebatamento. O dia que a igreja não estiver mais aqui, aí então será o Senhor Deus julgará tudo, Nós sabemos aí dos futuros que vai acontecer. Então Paulo, apresentando esses 3 exemplos irrefutáveis da força do seu poder, é a ressurreição de Cristo, sua ascensão direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo o domínio. Então tudo que o Pai fez em Cristo Jesus para nos garantir a vitória, a nossa salvação. A importância do crente salvo é buscar no Senhor maturidade espiritual. Isso que significa a iluminação do Espírito Santo na vida do crente. Então, o crente quer ser iluminado espiritualmente, ele tem que buscar sabedoria e revelação do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade. Quero deixar aqui com o presbítero irmão Rodrigo para dar prosseguimento e encerrar aqui fazendo a conclusão. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Espero que no próximo domingo, às vezes, nós já podemos estar junto aqui reunidos, usando aí os equipamentos necessários, e vamos assim servir a Deus cada vez melhor. Deus nos abençoe. Mesmo, meus irmãos, nós vemos aí o professor evangelista Andrade, dando aí umas boas pinceladas a respeito dessa lição, a iluminação crente, a iluminação espiritual do crente, lição número 4. E ele deu umas pinceladas boas aí, graças a Deus. E aí ele põe esse cargo sobre minhas costas para não estar finalizando aqui. Mas vamos lá. O terceiro tópico, aliás, o terceiro ponto. O tópico diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Vamos lá. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam uma grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro subtópico: Cristo,
as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Versículo 1 e 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, a primícia dos que dormem. Todos aqueles que adormeceram, dormiram, descansaram em Deus, um dia eles hão de ressuscitar, no arrebatamento da igreja. Eles vão ressuscitar para estar juntamente com Cristo na eternidade. Mas Cristo, ele foi a primícia, ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, dando ali um exemplo, de que como os crentes como vai acontecer com a vida daqueles que servem a Cristo, daqueles que servem ao Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo nos deu o primeiro exemplo, sendo ele morto, e também damos a primícia dos que dormem, sendo o primeiro a ser ressuscitado em Deus. Ele foi o primeiro que ressuscitou, foi o primeiro que se reergueu dos túmulos ali, com o poder de Deus, porque isso foi manifestação, como está escrito aqui o autor da revista, a manifestação, o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. Assim também acontecerá com todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que estão dormindo em Cristo, todos aqueles que estão dormindo no Senhor. Nós não estamos falando de um modo geral dos crentes que estão vivos e dos que estão mortos. Estamos falando daqueles que estão dormindo, que estão mortos em Cristo. Eles serão ressuscitados. Quando nós lemos as suas cartas paulinas ali, ele explicando ali em Filipenses, se não me engano, Colossenses, sobre o arrebatamento da igreja, que ele diz assim, que os mortos ressuscitarão primeiros, e depois os que estiverem em Cristo vivos, então nos encontraremos com o Senhor nos ares. Mas em primeira instância, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão, cumprindo então o exemplo de Cristo, que ele ressuscitou estando morto, reviveu, ressuscitou, e hoje ele vive e também pode viver a sua vida. A sua vida ela pode ser mudada. Cristo ele pode ressuscitar, aliás, ele ressuscitou, mas ele pode ser um ser vivo na sua vida. A sua vida sim, ela pode ser ressuscitada, porque o homem, diante de Deus, diante de Cristo Jesus, aquele que não buscou a salvação, ele é um homem considerado morto espiritual. E as pessoas que estão, todas elas que estão afastadas de Deus, por causa do erro, por causa do pecado, por causa de todas as transgressões que o ser humano possa cometer, ele é afastado de Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado ele não pode se aproximar de Deus. E então, ali é considerado uma morte espiritual. E nessa morte espiritual, Deus ele pode te ressuscitar através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele derramou sangue para que nós pudéssemos hoje ter a oportunidade de nos lavarmos, purificarmos as nossas almas, para que nós pudéssemos um dia nos encontrarmos com Ele na eternidade. Então, o mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, essa é a esperança do cristão, é a esperança daquele que serve a Deus, a esperança do salvo, daquele que está esperando a vinda de Cristo, de que nós, por tudo que nós passamos, sofremos, a aflição que nós enfrentamos aqui, a nossa esperança
é que um dia nós iremos passar dessa vida para uma vida que não teremos mais dores, mas passaremos a reinar juntamente com Cristo na eternidade. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-se à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, Salmo 110 e Atos 1:6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então, Cristo, ao ser ressuscitado, pelo poder de Deus, ele toma ali uma posição, um grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade. Olha só, de honra e autoridade, que indica o triunfo completo de Cristo, completo sobre o pecado e sobre todo o poder da maldade. E nós, como cristãos, como servos e discípulos de Cristo, também temos o poder de nós nos comportarmos diante desse mundo e resistirmos o pecado, resistirmos o erro que nos está a oferecer a todo instante e a todo momento. Mas somente através de Cristo, somente através da ajuda do Espírito Santo, nós somos capazes de vencer todo o pecado que nos assola. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Esse triunfo está assegurado a nós como salvos e endossa a nossa participação na vida celestial. Conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha só. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, do poder de Deus. Então, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo foram obras de Deus na pessoa de Jesus ali, para que pudesse ser manifesto o poder de Deus. Cristo é exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo, olha só, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Repetir. Paulo ensina o poder de Deus, exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Isso significa que ele foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, o que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder possa prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, nem como o próprio Cristo falou, ainda estando com seus discípulos, que nem o mal, que o inferno não prevalecerão contra a sua igreja, que o inferno não prevalecerá contra a igreja, ou seja, que a igreja não poderá ser vencida pelo inferno, ser vencida pelo mal, de forma alguma. A igreja não é vencida, o inferno jamais conseguirá vencer a igreja de Cristo. Então, esses pontos aí, só uma ênfase aqui, que nós temos aqui a falar. Conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao Eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem em Cristo. Aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, essa é a nossa participação aqui
na Escola Bíblica Dominical, de domingo, hoje, dia 26 de abril de 2020. Que o Senhor possa abençoar, como falou o professor Evangelista Andrade, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, de uma forma grandiosa, e não perca as escolas. Daqui para frente nós não sabemos bem como irá viabilizar aí as aberturas dos cultos, mas a Escola Bíblica Dominical ainda ela vai ser transmitida ao vivo aqui pela nossa página do Facebook, por enquanto, até normalizar todas as coisas aí. Mas que Deus abençoe em Cristo Jesus, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Não perca, todos os domingos às 9 horas da manhã, a nossa página da nossa igreja, Catedral da Assembleia de Deus, Missão Geral. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração aqui rapidinho para nós encerrarmos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez, nesse instante, e estamos aqui, meu Deus, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas e no nosso meio. Que o Senhor continue abençoando a cada irmão, a cada irmã que esteve aí presente conosco nessa live. Que Deus abençoe a família, todos os seus familiares, e que esta doença não atinge a Tua igreja, não atinge o nosso Brasil, não atinge o nosso Goiás. Em nome de Jesus, Deus abençoe, em nome de Jesus.